Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado dia 7 de julho de 2023. Gráfico diário na tela, índice futuro. O gráfico ele vem de uma forte alta, já faz aí uma determinada correção, agora está entregando aqui uma espécie de movimento lateral, que a gente pode observar isso daqui, tocando fundos, tá? Mínimas, ou de repente aqui, tá ok? É mais ou menos esse o panorama do gráfico diário. Se a gente afasta mais ou coloca no semanal, a gente percebe que a gente está em regiões de topo, tá? Tem que ser observado isso. Deixa eu ajustar o gráfico. O gráfico precisava ser ajustado, hein? Sim. Tá, então aqui a gente está nessa região de topo, pessoal. Tá? Mas está se preparando para quem sabe fazer aí a ruptura e testar a região dos 130 mil. Quem sabe continuar com essa forte alta ou de repente também retornar a regiões de fundo, tá? Se a gente coloca aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar isso melhor, tá? Que tem fundos aqui, topos aqui, um topo para testar bem mais acima, tá? Médias inclinadas para cima, gráfico fechando em máximas, né? Na verdade, nas últimas 3 semanas aí candles laterais, né? Que demonstra aquele cenário que a gente acabou de ver do gráfico diário, mas dentro do gráfico semanal a gente observa, né, uma estrutura aqui de movimento forte, né, um movimento de rompimento, não rompimento de estrutura, mas um movimento, né, forte, tá bom? Então a gente tem mais ou menos isso. Então semanal ou é lateralidade ou se prepara para fazer a ruptura e alcançar ali o novo ponto de inflexão, na realidade o objetivo em 130 mil pontos, no mínimo, tá? Ou aqui ele pode trazer aí uma correção um pouco mais complexa e quem sabe retornar lá para a região de fundo nos 100 mil pontos novamente, tá? Gráfico diário, aí aqui a gente vê, né, essa estrutura que eu já havia mostrado. Gráfico de 60, a gente consegue observar essa lateralidade mais presente, né, no cenário micro aí também, tá? Então existe aqui então essa pequena lateralidade aqui se a gente for usar só linhas horizontais, tá? Deixa eu ajustar, pronto, ajustado, tá bom? 15 minutos eu não gosto, 5 minutos, vamos ver o 30 minutos, 30 minutos também se vê a mesma coisa. As últimas barras aí do dia de hoje foram bem estranhas, tá? Dentro do gráfico de 30 minutos, as médias viram para baixo, uma espécie de deriva, né, que foi rompida no alto da lateralidade desse time frame aqui menor, né? Então, quem sabe, né, ou pode ser uma correção para retomada aqui, né, ou realmente um teste lá do fundo, né? Eu acredito, na minha visão, com esses fechamentos de barra, mais provável o teste do fundo ou de uma região aqui de 61, no mínimo. Mas vamos ao que interessa, que é fazer a operação e tirar dinheiro e não adivinhar para onde o gráfico vai. A questão aqui é risco-retorno, probabilidade e lucro. Se a gente for falar do gráfico de hoje, vamos colocar aqui, olha, 5 minutos, tá? 5 minutos no dia anterior, tinha deixado uma região de fundo, uma região de topo, fechou aqui nesse meio, né? Logo no início do dia, ali no primeiro movimento do dia, ele já abre rompendo essa região de topo, retorna para fazer o teste. Se a gente coloca aqui um Fibonacci, ele testa justamente a região de 61%, tá? E olha só aqui, olha, médias, candle gatilho. Candlezinho interessante para fazer a entrada, tá, pessoal? Na ponta compradora, tá? Para quem vai fazer a entrada tradicional, aí um stop de 290, 300 pontos, tá? E colocar alvos mais acima, beleza? O que mais a gente pode falar aqui? Tá, vamos comentar primeiro do gráfico de 5 minutos, depois a gente passa para o gráfico de 2 minutos, como a gente tem feito, beleza? Então aqui vou marcar as possibilidades do gráfico de 5 minutos. Olha esse candle aqui também, bem interessante, né? Aqui já um candle mostrando bastante força, movimento para alta, né? Com apoio das médias e tudo mais. Se aqui a gente coloca uma wedge, a gente consegue observar
3 puxadas para cima, né? Aqui a primeira, eu tenho um recurso aqui que eu vou tentar utilizar. Olha, número 1 de primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, tá? Nessa terceira puxada é caracterizada a wedge, tá? Então quando você tem a primeira, deixa eu sair disso. Quando você tem a primeira, a segunda puxada, você já consegue colocar essa linha aqui, correto? E vai esperar ele tocar lá novamente na linha, que foi o que acontece aqui, deixa um candle bem interessante. Ou você vende no risco, né, ao toque, uma ordem limite, ou você vende com uma ordem stop aqui nesse candle no fechamento, né, sell the close, para buscar aí, né, regiões abaixo, mínimas, e assim vai. Tá bom, pessoal? Lembrando que isso é um trade contra tendência, tá? Isso é bem importante de frisar, tá bom? Apesar de estar dentro de um cenário lateral, ele está dentro da tendência do dia, né? Desse dia é uma tendência de alta, percebe as médias, os movimentos, a força dos candles, então qualquer venda é contra a tendência, tá bom? Então eu vou apagar aqui, eu vou deixar essa operação como possível, tá? Principalmente aqui no toque da wedge, acho até mais interessante, beleza? Bom, o que mais que a gente pode encontrar? Aí o mercado ele acaba perdendo um pouco de força, né, de vigor quando ele formaliza, né, essa wedge. Ele vem abaixo, deixa aqui alguns sinais em média móvel. É possível sim, né, de repente esse candle aqui interessante para uma operação, né, com stop na mínima e deixar correr. Depois o preço ele faz uma espécie de rompimento aqui nessa região, tá bom? E aí ele segue avançando, né? Só que aqui o preço ele já tem esse topo formado, ele testa esse topo e depois dificilmente ele consegue avançar com força, né? E formaliza aqui outra wedge pra gente. Olha, se eu coloco uma linha aqui, vamos puxando e ali ele deixa. Eu vou usar o recurso de novo aqui dos números. Espera aí, tá aqui. Esse vai. 1, 2, terceiro toque é a venda e aqui ainda deixou um quarto toque. Lembrando de novo que isso é um trade contra tendência, ele tem que ser bem administrado, não é um trade que você vai deixar ele correr igual a um trade de tendência, tá? Presta atenção nisso. Ele tem que ser administrado, tirar, fazer parcial, melhorar o preço médio, entrar de novo. Se você está acreditando num cenário de venda, por exemplo, poxa, entrei na WED, vi a espécie de linha de tendência aqui, a LT ser rompida para baixo, as médias inflexionaram, quero levar esse trade mais para baixo. Tá bom, mas você já fez a entrada, você já fez uma parcial, de repente você fez outra parcial aqui na região do fundo, né? E aí você observou isso daqui, por exemplo, já está posicionado, seu médio está lá em cima, né? Porque você já veio fazendo parcial, você entra aqui de novo, seu médio cai para cá, né? E aí você já consegue estruturar melhor a sua posição, tá? Isso é bem importante para quem está operando o price action aí. Beleza, pessoal? Então aqui também acho interessante, tá? Primeiro porque você percebeu que essa estrutura ela foi perdida. Vou colocar numa cor diferente aqui, olha, em vermelho. Isso daqui ele foi perdido, as médias também foram perdidas e ele deixa esse candle aqui bem interessante, né? Fechando na sua mínima, né? com as médias inflexionando, vindo para baixo. Você já observou um falso rompimento. Se a gente coloca aqui de repente um gráfico de 30 minutos, olha isso. Você está observando aqui no 30 minutos, vou tirar os estudos, está muito sujo. Você vai observar aqui no 30 minutos um falso rompimento desse topo. Concorda comigo? Que tinha essa máxima, ele tentou romper e aqui ele vem deixando sinais de venda, ó, venda no pavio, ó, pavio, pavio, legal? E aí nos 5 minutos você foi lá e encontrou esse cara aqui, beleza? Então é sim uma opção de operação para tentar levar aí mais abaixo, né, nos fundos relevantes ou de repente em alguma retração. Tem gaps também, né? Tinham gaps também aqui, olha, isso aqui foi um gap que foi fechado, por exemplo. Tem gaps mais abaixo também, viu, pessoal? Aqui, por exemplo, tem um gap bem importante aqui.
Beleza? Então esse foi aí o gráfico de 5 minutos do índice futuro, dia de hoje. As principais operações, novamente, vou colocar aqui rapidinho para vocês. Aqui, pode ser. Aqui é da WED. Aqui eu vou colocar uma também. Tá? E aqui. Beleza? E aqui. Pessoal, é isso que eu enxerguei aí para hoje no gráfico de 5 minutos. Claro que tem mais alguns pequenos candles aqui nesse meio de caminho, mas por se tratar de já estar no alto aí da lateralidade, preço perdendo vigor e força, eu acho melhor não entrar, como por exemplo aqui, né, ou aqui. Eu acho melhor, acho já operações um pouco mais não saudáveis, tá? Por assim dizer. Beleza? Se a gente vai no gráfico agora de 2 minutos, tá? Que eu tenho gostado de acompanhar para mostrar um negocinho aqui para vocês. Se liga. 10 contratinhos. O que acontece? Tenho mostrado sempre, tá? Entrou, saiu rápido com a parcial, deixou o resto correr. Uma operação, uma estruturação de operacional de 5 para 1, onde a parcial ela é 2 para 1 do seu risco e o alvo final ele é 4 para 1 do seu risco, o que no total vai ser aí uma operação de 5 para 1. Tá? Então vamos supor que você entre, vamos fazer aquela continha, né, que a gente tem feito. Eu tenho anotado aqui, tá? O que dá certo, o que dá errado dentro de um dia. Então vocês vão ver comigo, tá? Vamos lá, vamos considerar que a gente entrou numa venda aqui, tá bom? Ela deu somente a parcial. Então somente a parcial a gente vai colocar aqui, ó, marcar aqui um tracinho. Depois aqui eu não observo mais nada, talvez aqui, né? Esse candle aqui primeiro ele foi para baixo, depois ele foi para cima. E vamos colocar aqui que ele veio, você entrou aqui na máxima dele, né? Então ele deu uma operação a favor da gente, tá? Aí aqui nada, vamos colocar que você entrou aqui, olha, nesse fechamento, se precipitou um pouco, acabou errando um stop. Aqui de novo você entrou, ele primeiro deu a parcial, depois veio e te estopou, tá aqui no meio. Agora veio para baixo, te deu a parcial e voltou, te estopou no zero. Vamos ver. Agora a gente tem que esperar ele subir, né, acima das médias. Esse operacional ideal é operar sempre a favor das médias com o candle bom, tá? Então olha só, aqui esse candle de venda, vendeu, tomou o stop, tá? Stop está aqui. Agora ele ficou, a média já inflexionou, já estamos a favor das médias, né? Veio para cima, aqui olha, entrada no fechamento ou na ruptura. Deu certo? Então aqui, tá bom? E aqui ele pegou bastante força, né? Vamos colocar aqui, olha, esse outro candle aqui deu a parcial e tirou no stop. Então, tá aqui. Certo? Agora vamos colocar aqui abaixo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Aqui, olha, se a gente pega aqui, fez alguma entrada nesse fechamento, vai ter tomado stop, mas logo na sequência você fez essa aqui novamente, ele te deu outro stop, tá? E aí você insistiu nesse candle aqui e fez novamente a entrada para te dar ali a parcial e posteriormente o alvo, terceira vez, tá bom? Agora o preço, né, saiu, inflexionou as médias, caiu, mas a média de 50 e a VWAP ainda estão a favor do movimento principal. Tá, aqui embaixo, vamos considerar que você não entrou porque estava contra essas médias menores, mas você entrou aqui, tá, nesse candle, beleza? Ele foi lá, te deu, demorou, né, demorou, mas te deu a parcial, não te estopou e foi para o seu alvo, tá? Então 4. Beleza? Aí aqui, vamos colocar que você entrou, te estopou, e aqui, entrou e te estopou. Mais 2 stops, pessoal. 1, 2. Beleza? Aqui está a favor das médias, olha, candle fechou bonito aqui, você entrou, te deu ali a parcial, foi lá no alvo final que foi na máxima do dia, também te deu a operação, tá? Isso daqui já era meio-dia e 40, tá? Vamos fazer até as 2 da tarde somente. Beleza? Bom, entrou aqui, tomou stop, eu vou botar lá, entrou aqui, tomou outro stop, entrou aqui, foi,
tá? Parcial e alvo. Então 2 stops e uma parcial com alvo. Tá aqui. Beleza, pessoal? E aí já praticamente fechou o dia, né? Já tem aqui já 1h30 da tarde já, tá? Que pegou. Se você colocar aqui também de novo, pegou, beleza? Se a gente for vindo aqui, olha, mais para cima, também pegou a parcial e estopou, tá? Nesse caso aqui, deu a parcial, estopou, tá? Aqui também deu a parcial, estopou. Então a maioria você vai ver que é parcial estopa ou stop, tá? E agora se a gente for fazer a continha aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho outro recurso aqui de texto. Cadê? Cadê o meu negócio? Aqui, ó. Aqui. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5. 5 vezes 500 vai dar igual a quanto, pessoal? 2.500. Beleza? Aqui do meio, que no caso é a parcial, e volta para o stop, tá? Nesse caso, você ainda sai positivo 50, né? Nessa gestão de risco aqui, você sai positivo meio R, porque você fez a parcial e estopou no local original lá, tá? Então você sai positivo 50. Então 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 50 é igual a 250. E o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 100, que é igual a 800. Tá? O total disso aqui, pessoal, vai dar 2.750 menos 800. Tá? A gente vai colocar aqui, ó, 1950. Correto? Certo, 1950. Positivo. Tá? Dentro desse operacional aí. Beleza? 1950 positivo. Quantas operações? 5, 10, 13, 15, 18. 18 operações, tá? Beleza? Me diz aí o que acha. Estuda isso, dá uma analisada, tá? Dá uma analisada. Não é necessário fazer, né, até esse horário, ficar aí esse tempo todo, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é você acertar o momento de entrada da operação, ela te tirar na sua parcial, no sentido de que você vai se assegurar de não mais perder aquela operação, tá? Então você também tira o seu, entre aspas, a sua responsabilidade de saber aonde sair da operação, de traçar alvos, de traçar topos, etc. Você não quer essa responsabilidade, porque você está pegando o trade caminhando e você vai trabalhar essa responsabilidade no risco retorno, tá? Então a única coisa que precisa se importar para colocar esse operacional aqui do 2 minutos em prática é o momento de entrada da operação, tá? O momento de saída já vai ser programado ali pela máquina, tá? Tanto o seu stop loss quanto o seu gain você não precisa alterar. A ideia é você deixar o trade correr para você trabalhar com a matemática ao seu favor e fazer ali determinado número de operação que isso compense e entender que a maioria das vezes vai realmente dar errado. Beleza, pessoal? É isso. Ficar por aqui. Espero que tenha gostado aí do fechamento. Até mais. Tchau.